Bom dia! Como vão todos vocês? Vocês estão bem? Eu quero dizer o seguinte, se vocês estão bem, se a vida de vocês estão boa, porque a minha está ótima, espero que a de vocês também esteja, porque quando a gente tem Deus na nossa vida, a gente não precisa de mais nada, né? A gente só precisa ter Deus, né? Porque Ele é o único capaz de muitas coisas na nossa vida, é o Senhor Deus, tá? Então, minha galera linda, querida, antes de eu iniciar os vídeos, eu vou falar sobre o tema que eu vou falar hoje, tá bom? Vou falar com vocês o tema do vídeo. Então, hoje nós vamos falar sobre se existe vida após a morte. Tudo bem? Gostaram dessa? Tá? É como se fosse uma pergunta, né? Será que existe vida após a morte? O tema de hoje eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, antes disso, antes de eu falar sobre esse tema, se existe vida após a morte, eu quero que vocês ativem o sininho de notificações. Se inscreva bastante, mas ativa o sininho. Inscreva-se bastante para não perder nenhum vídeo meu, tá bom? E que vocês compartilhem também bastante o meu vídeo, tá? Por todos os seus amigos. Espero que vocês gostem do vídeo. E vamos para o vídeo? Bom, galera, no vídeo de hoje quero falar com vocês o seguinte. É mais uma perguntinha, né? Será que existe vida após a morte? O que vocês acham? Olha, tá aberto a sugestões de vocês, hein? Vocês podem dizer pra mim o que vocês pensam a respeito disso. Eu adoro quando vocês mandam sugestões pra mim e eu venho e falo com vocês sobre aquelas sugestões, sobre tudo que vocês desejam saber. Eu tô aqui pra isso, tá? É pra ajudar vocês, não pra prejudicar a vida de vocês. Tô aqui como intermediário da vida de vocês, pra vocês, ó, se fortalecer mais perante a Deus, tá? Isso aí. Então, galera, se existe vida após a morte. Vou falar sobre esse tema agora. Povão, olha, não existe vida após a morte. Eu também gostaria. Eu gostaria de morrer e depois que eu morrer, eu continuar vivendo em outro mundo. Não existe. É tudo ilusão. Não existe vida após a morte. Você tem uma única vida aqui na Terra. Quando você vai para o plano espiritual, a sua carne apodrece, tá? Porque você não existe. O seu osso não acaba, mas a tua carne acaba. A única coisa que se torna vivo na gente é o espírito nosso. Mas é uma ilusão, é como se fosse uma ilusão. Mas não é, nós não temos vida lá. Nós temos um mundo espiritual diferente de se ter vida. Vida, nós vivemos aqui na Terra. No outro universo, no outro plano, é plano espiritual que se dá nome. Não é vida, não, tá? É plano espiritual, tá? Existe uma vida no plano espiritual? Existe. Vida, a gente temos na Terra. Mas existe alguma vida no plano espiritual? Não existe vida lá. O que existe no plano espiritual são espíritos. Espírito que, vamos botar aí, que é semelhante como se fosse uma vida, mas não é a vida, tá? Lá é o plano deles, tá? Eles são capazes de falar com a gente? Somos. Por quê? O que eu tô falando com vocês? O que tá falando com vocês? É o meu espírito. O que dá a minha voz é o meu espírito. Então, esse espírito, ele vai continuar vivo. Ele vai sair da minha matéria e vai continuar em outro universo. Mas esse espírito só continua em outro universo, se comunicando com as pessoas. Esse dom só pode ser dado por Deus. Com a permissão de Deus. É uma força divina. Só Ele pode não autorizar isso. Se Deus não nos der essa autorização, nós vamos ficar mortos para sempre em outro plano. Porque Ele que dá essa autorização dessa comunicação a paralelo com nós da Terra. Mas aqueles que matam, estrupam, eles vão direto pro purgatório. O que é o purgatório? É onde tem o inferno, porque já escolheram esse caminho aqui na Terra. Quando eles escolhem esse caminho aqui, a seguir aqui, eles não têm salvação com Deus. Eles já vão direto pro caminho das trevas. Então, o que acontece? É por isso que eu falo com vocês, porque quando vocês eu falo muito com essas pessoas que não é paranormal, mas que não são paranormal, mas infelizmente eles vão, né? Eles vão em cemitérios com aparelhinho, né? Conversar com as pessoas que morreram. Inclusive, vou fazer um trabalho desse também, qualquer hora, tá, gente? Vou fazer um trabalho desse, mostrar pra vocês como é que funciona, tá? Pra vocês saberem. E vou falar com vocês quando eu estiver falando com alguém, quando eu vou dizer mesmo quando é uma pessoa e quando não é. Porque uma clarividente sabe quando é um demônio e quando é
quando é um espírito. E pode ficar tranquila que eu vou fazer um trabalho desse ainda para mostrar para vocês como é que funciona isso, tá bom? Para vocês saberem que isso é uma coisa muito séria, que as pessoas têm que ter cuidado ao abordar pessoas que morreram. Geralmente, pessoas que morrem, eles não gostam de ser perturbados, tá bom? Tem que saber entrar, saber pedir a licença e conversar com eles, mas saber se eles querem que você seja bem-vindo ou não. Geralmente, os que estão na treva, eles odeiam ser perturbado, tá? É os que estão nas trevas. Os espíritos de luz, não. Os espíritos de luz, eles não gostam muito de falar também, tá? Como eu disse pra você, eles só falam com a permissão de Deus. Os espíritos que vêm, às vezes, muitas vezes, nos comunicar, nos pedir ajuda, são aqueles espíritos que morrem assassinados, morrem sem estar no tempo deles. Então, tem que falar isso para vocês entenderem que às vezes a gente comunica realmente com o espírito, mas são aqueles que morrem sem estar no tempo deles, morreram fora do tempo deles, da partida deles, tá, gente? Fora da hora. Então, isso. Só que criança não tem essa permissão, tá, gente? Se alguém falar, eu falei com o filho de fulano, mentira. A criança de 12 anos para baixo não tem permissão divina de falar com ninguém. Só de 16 anos para cima, porque ele já tem dom da maldade. Criança de 12 anos para baixo, eles são considerados criança sagrada, criança que não tem maldade. Então, Deus não dá permissão da criança vir e falar através de um médium ou falar com você. Não dá. Então, isso é ilusão, tá bom? Tô falando para vocês, é pura coisas da treva. Então, não se iluda com isso. Agora, os espíritos que já adulto, que realmente morre antes da época, morre assassinado, ou morre sem dever nada, morre porque por inconveniência, eles vêm sim, muitas vezes, para pedir ajuda, porque vê familiares sofrendo, né, não aceitando aquela perda, eles vêm realmente para acalmar mais os familiares. Então, usa as clarividentes para passar a mensagem para os familiares. Isso acontece muito, eu queria explicar isso para vocês, tá? Então, eu queria falar com vocês o seguinte, que não existe vida após a morte. Existe espírito após a morte. É diferente de vida. O que acontece? Eles são espíritos que eles têm o dom, sim, de se comunicar com a gente se eles quiserem, tá? Realmente, aqueles que se encontram em paz, eles preferem ficar em paz, não querem ser mexidos. Então, eu peço muito até essas pessoas que usam aparelhinho, que vão no cemitério, vão no lugar para falar com os mortos, cuidado com o que vocês estão fazendo, que vocês podem estar levando para dentro da casa de vocês um espírito muito ruim para dentro da casa de vocês, isso aí, às vezes até o espírito da morte. Então, tem que ter cuidado, tá? Não faça isso sem ter experiência espiritual, não, que é muito perigoso realmente lidar com quem já morreu, tá bom? Às vezes você não tá lidando com uma pessoa totalmente do mal mesmo, pessoa que já matou mais de 30 pessoas. Não é a pessoa, é o demônio. Que a pessoa que usa, que faz esse tipo de crime, eles são usados por forças malignas. Então, quando eles morrem, vão direto pro inferno. Então, quem realmente você fala com a pessoa que você está falando, não é a pessoa, você está falando com o demônio. Igual aconteceu o fato de, né, eu quero até falar, peço perdão à mãe do Lázaro, a família de Lázaro, quero dizer muito bem. Não quero dizer para vocês que o seu filho foi a pessoa mais perversa do mundo, não. Porque ele está no andar bom de Deus, não está. Porque ele matou uma criança realmente e assassinou uma família inteira. Então, por ele ter feito esse tipo de coisa, é um crime imperdoável para os princípios de Deus. Ele se encontra nas trevas, seu filho, tá bom? Sinto muito dizer isso, ele se encontra nas trevas. O que acontece, trevas? Ele está nas trevas, ele não tem permissão do demônio para vir falar com a pessoa. Aquela pessoa que teve no cemitério, que falou, que disse que teve falando com Lázaro, o demônio, ele tem a autoridade deles lá, eles têm a autoridade de falar como se fosse a pessoa. Ele vem através como se fosse falar em nome da pessoa. Porque a pessoa não tem permissão. Ele vem e finge te ganhar também para ele. Então, ele vem, dá o nome da pessoa, fala até o nome da sua família inteira, se você quiser. Ele fala. Para te enganar, para dizer que é ele que está falando, não é. Então, aquela pessoa que esteve no cemitério não falou com Lázaro, ele falou com o demônio. Tanto que aquele demônio, o que disse para ele? Volta à noite. Um espírito não manda a pessoa voltar à noite. Você correu um sério risco ao voltar naquele cemitério à noite. Espero que você tenha se limpado bem antes de chegar na sua casa, que você tenha se cuidado espiritualmente, tá bom? Para isso não prejudicar a sua vida e nem a sua família, porque é muito sério, tá? Toma só cuidado com isso, tá bom? Não tô aqui pra passar à sua frente, dizer que eu sou melhor do que você, não. Só quero que você tome cuidado com isso, porque se trata de pessoas que já morreram, pessoas perversas, pessoas que não se encontram mais entre minha gente, mas pessoas que realmente não é a pessoa que estava falando com você, era realmente um demônio.
Então, tem que ter muito cuidado com relação a isso. Então, eu quero dizer para você o seguinte sobre isso, sobre a vida após a morte. Não existe, tá, gente? Não existe mesmo vida após a morte, não. A vida após a morte é aquilo que eu falo com você. É essa vida que nós estamos tendo aqui, é a nossa vida. Quando nós morremos, nosso espírito tem que ficar em descanso. Aquele que são pessoas boas, que gostam de praticar bondade, como muitas pessoas, não vou dizer eu, porque eu também devo ter pecado. Então, todos nós temos pecado, de alguma forma temos. Pecamos, às vezes, até no que falamos. Mas lá quando a gente vai, a gente temos 2 caminhos a seguir. A escolha é nossa. Então, a nossa escolha começa aqui e termina quando a gente morre. Então, é preciso que a gente realmente esteja bem firme com Deus para saber que a gente não estamos fazendo coisas que não é contra as palavras de Deus e nem contra os princípios de Deus. Então, o fato de você ser uma clarividente não quer dizer que você seja uma pessoa ruim. Não. Elas estão aqui amando de Deus mesmo para ajudar outras pessoas, mas não prejudicar. Tem umas que usa como fonte de maldade, mas nem todas, tá, gente? Eu aqui estou para ajudar mesmo vocês, porque meus dons são dons divinos, não são dons malignos, são dons divinos. Eu já tive provas disso. Antes de eu pegar esses dons divinos, eu tive meus 2 caminhos. Eu tive que passar pelo outro caminho, porque Deus me deu a permissão para mim saber os 2 lados, conhecer os 2 lados. Então, eu pude conhecer os 2 lados antes de conhecer esse lado. E eu preferi, aí ele falou para mim, você tem 2 opções, você quer continuar do outro lado ou você quer ficar desse lado? Eu escolhi ficar do lado divino, tá bom? Então, hoje em dia, eu trabalho por um lado. Eu não trabalho pro outro lado, porque eu acho que não existe 2 lados. Ou você fica de um lado ou fica do outro. Ou você adota as trevas ou você adota os dons de Deus. Eu preferia adotar os dons de Deus, tá? Do que adotar as trevas. Então, é isso aí. Então, eu queria falar muito sobre isso com vocês. Quero muito, quando eu venho falar com vocês sobre essas coisas, né, de dons, eu falo para vocês sempre que eu aceito sugestões de vocês. Vocês vêm, falam sobre qual tema que vocês gostariam que eu falasse mais, tá? Escolhe um desses vídeos aí, escuta, veja bem, tá bom? Os vídeos. Mas se inscreva no canal, para você assistir todos os vídeos, ok? Aí vocês vê sobre os dons, todinho ali, sobre todos os dons que eu falo. Aí, através desses dons, vocês escolhem um tema e falam, eu gostaria que você falasse mais sobre tal. Queria saber mais sobre isso. Vocês vêm dar sugestões de vocês, eu vou gostar muito, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da minha explicação. Se você achou que não foi ainda o suficiente, vocês botam aí nas notificações que eu volto a falar sobre esse tema, tá bom? Agora, se vocês gostaram, gente, ativa bastante o sininho, se inscreva no canal, ative bastante o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo, compartilhe bastante mesmo, tá bom? Pra gente, ficar firme aí com Deus e com vocês aí, trazer mais coisas pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Do que eu tenha falado, que realmente não existe vida após a morte, que não existe mesmo. E conto com vocês sempre, tá bom? Eu amo todos vocês, Um beijo no fundo do coração de todos vocês. Fica com Deus, um forte abraço. Aposta sempre em Deus, porque Ele é o único que nos fortalece, que nos dá vitória, tá bom? Fica com Deus.